Teu sofrimento não nasce do que vives, mas de quem acreditas ser enquanto o vives. Essa voz que te compara, que se sente ferida, que exige, que teme perder. Essa voz que te diz, eu, a mim, para mim, não és tu, é teu ego. O budismo ensina que o ego é como uma miragem no deserto. Tu o vês, o persegues, sofres por ele, mas quando te aproximas, descobres que nunca esteve ali. E no entanto, é essa miragem que te rouba tua paz, teus relacionamentos, tua clareza e a possibilidade de viver a partir da consciência. Hoje, vou revelar-te como funciona realmente teu ego, por que ele te faz sofrer, como manipula tua percepção e, o mais importante, como te libertar dele sem lutar, sem reprimi-lo e sem negá-lo. Fica até o final porque compartilharei contigo um ritual budista simples e poderoso para dissolver a miragem do ego antes de dormir e retornar à tua verdadeira natureza. Acalma, respira profundamente e caminha comigo, passo a passo, por este caminho. Comecemos. Ensinamento 1. O ego como criança ferida buscando proteção. O ego não é teu inimigo, é tua criança interior assustada. O ego não nasceu para te destruir, nasceu para te proteger. É a parte de ti que aprendeu a sobreviver quando eras pequeno, quando o mundo parecia grande demais, imprevisível demais, difícil demais de conter. É por isso que compete, é por isso que se ofende, é por isso que se compara, é por isso que se apega ao que não precisa. Não é maldade, é medo. Medo de não ser suficiente, medo de desaparecer, medo de não ser visto, amado ou aceito. Quando compreendes que teu ego é uma ferida tentando se defender, paras de lutar contra ele e começas a escutá-lo. E é aí que acontece a verdadeira transformação. Não reages mais a partir da ferida, mas a partir da consciência que a abraça. O ego não se elimina, ele se acalma quando tu despertas. Toma um instante para reconhecer essa verdade profunda. Teu ego carregou um fardo imenso desde tua mais tenra idade. Ele tentou te proteger com as únicas ferramentas que conhecia: a defesa, a comparação, o controle, a busca de aprovação. Pensa em um momento de tua infância em que te sentiste vulnerável, talvez rejeitado por teus colegas, talvez criticado por um adulto importante, talvez invisível aos olhos daqueles de quem buscavas amor. Naquele momento, algo se formou em ti. Uma voz que disse: não posso me permitir ser tão vulnerável novamente. Preciso me proteger. Preciso construir muros, desenvolver estratégias, criar um personagem que será mais seguro, mais aceito, mais amado. Foi assim que o ego nasceu, não como um defeito de caráter, mas como uma tentativa inteligente, embora imatura, de navegar em um mundo que às vezes parecia hostil ou indiferente. O problema não é que esse ego protetor se formou. O problema é que continuamos a escutá-lo muito tempo depois que o perigo imediato passou, muito depois de termos desenvolvido outros recursos, muito depois dessa proteção rígida ter se tornado uma prisão. Agora, como adulto, tens a capacidade de reconhecer essa dinâmica. Podes ver como o ego ainda opera segundo esses velhos padrões, reagindo a situações presentes como se ainda fosses aquela criança vulnerável que precisava de proteção desesperada. Mas não és mais essa criança. Cresceste, desenvolveste sabedoria, força, resiliência. Não precisas mais que o ego te proteja dessa forma. Quando te aproximas do ego com essa compreensão, com compaixão em vez de julgamento, algo começa a mudar. O ego, sentindo que não está mais sendo rejeitado ou combatido, começa a relaxar. As defesas rígidas começam a se suavizar. Podes literalmente falar com teu ego como falarias com uma criança assustada. Eu te vejo. Compreendo por que tens medo. Obrigado por ter tentado me proteger todos esses anos. Mas sou maior agora. Posso lidar com o que acontece. Podes descansar. Essa abordagem, cheia de doçura e reconhecimento, é infinitamente mais poderosa do que qualquer tentativa de destruir ou suprimir o ego. Ela transforma a relação que mantens com essa parte de ti, fazendo-a passar de um conflito interno para uma integração harmoniosa. Ensinamento 2. O ego só existe quando o olhas de fora. O ego existe apenas quando o olhas de fora. Nos ensinamentos budistas diz-se: a identidade é uma ilusão criada pela atenção que lhe dás. O ego não é uma entidade sólida, não vive em ti como algo fixo. É um movimento, um reflexo, uma sombra que só aparece quando tua atenção a ilumina. É por isso que, quando observas teus pensamentos em silêncio,
sem julgá-los, sem persegui-los, sem acreditar neles, o ego começa a se dissolver, não porque o destróis, mas porque ele deixa de ter um palco onde atuar. Quando dizes, isto é apenas um pensamento, rompes a hipnose do eu. A emoção se suaviza, o conflito se afasta, o sofrimento perde sua forma, e então descobres algo profundo. Não eras a raiva, não eras a insegurança, não eras a história que tua mente contava, eras a consciência que observava, o espaço, a calma, a presença por trás de tudo, onde o ego se cala, começa teu verdadeiro despertar. Essa prática de observação não é passiva, é um ato radical de presença. Quando um pensamento surge, não sou bom o suficiente, ninguém me compreende, preciso provar meu valor, em vez de te identificar com ele, de acreditar nele, de construir toda uma realidade em torno dele. Fazes uma pausa, crias um espaço, perguntas-te, quem observa esse pensamento? Nesse intervalo, nesse momento de lucidez, o domínio do ego se afrouxa. Percebes que se podes observar o pensamento, não és o pensamento. Se podes ver a emoção surgir e diminuir, não és a emoção. És algo mais vasto, mais estável, mais profundo. Essa consciência que observa é teu verdadeiro refúgio. Ela estava lá antes que o ego se formasse, permanece presente enquanto o ego se agita e permanece quando o ego se dissolve. Os mestres Zen chamam isso de mente testemunha. Essa capacidade de olhar o teatro de tua experiência sem ser pego no drama, sem confundir os personagens com tua verdadeira identidade. Imagina que estás assistindo um filme no cinema. Quando estás completamente absorto pela história, esqueces que estás sentado em uma sala, que estás olhando imagens projetadas em uma tela. Ris, choras, sentes tensão, como se o que acontece no filme fosse real e estivesse acontecendo pessoalmente contigo. É exatamente isso que acontece quando o ego domina. Ficas tão absorto pelas histórias que ele conta, pelas emoções que gera, pelos dramas que cria, que esqueces que és a consciência que observa tudo isso, não o personagem na história. O despertar é lembrar-te de que estás na sala de cinema, de que estás assistindo o filme, mas de que não és o filme. Podes apreciar a história, sentir as emoções, engajar-te na experiência, mas sabes sempre, em algum lugar no fundo de ti, que é apenas um filme. Essa distinção muda tudo. Ela te dá uma liberdade imensa, porque quando sabes que não és o personagem na história, os altos e baixos do enredo não têm mais o mesmo poder sobre ti. Podes atravessar dificuldades sem ser destruído por elas. Podes celebrar sucessos sem ser definido por eles. Podes sentir emoções intensas sem ser submergido por elas. Pratica isso hoje. Quando um pensamento egóico surge, em vez de mergulhar nele ou combatê-lo, simplesmente observa-o como observarias uma nuvem passando no céu. Nota sua presença. Nota como ele tenta te cativar, te convencer de sua importância absoluta. Nota a energia que carrega, as sensações que cria em teu corpo, os outros pensamentos que convoca. Depois, gentilmente, traz tua atenção de volta à consciência em si, a esse espaço onde observas sem julgamento, sem reação, simplesmente presente. No início, esse espaço pode parecer fino, frágil, facilmente perdido. O ego teve décadas para estabelecer seu domínio, para te convencer de que és suas histórias, seus medos, seus desejos. Mas com a prática, esse espaço de consciência testemunha se amplia. Torna-se mais estável, mais acessível, mais natural. Começas a viver cada vez mais a partir desse espaço, e o ego torna-se simplesmente uma parte da experiência que observas, em vez do centro de tua identidade. Ensinamento 3. O ego se alimenta das histórias que te contas. O ego te faz acreditar que és a história que contas. O ego não se alimenta de fatos, alimenta-se de narrações. Não sou o suficiente. Sou melhor que os outros. Ninguém me compreende. Meu valor depende do que realizo. Sou minha dor. Sou meu fracasso. Sou meu sucesso. Todas essas frases parecem ser verdades, mas não são nada além de relatos que a mente fabrica para se sentir alguém. O ego precisa de uma história para existir, de uma identidade a defender, a comparar, a justificar ou a proteger. Mas tu não és nenhuma dessas histórias. Essas frases mudam, a vida muda, as circunstâncias mudam, e no entanto, algo em ti permanece intacto. Esse algo é tua essência verdadeira. Não és a voz que narra, és o silêncio que escuta. Quando observas tua história sem te transformar nela,
A narrativa perde seu peso, o drama perde sua intensidade e o sofrimento se dissolve como névoa ao sol. Então acontece o despertar. Descobres que sempre estiveste além do relato, além do eu que teme, que se vangloria, que foge ou que precisa se impor. És a consciência que contempla, a luz por trás do personagem, a presença eterna que nenhuma história pode limitar. E de lá, és verdadeiramente livre. Reflete um instante sobre as histórias dominantes que contas sobre ti mesmo. Talvez seja a história da vítima. A vida me maltratou, os outros não me veem. Mereço melhor, mas o mundo me impede. Ou talvez a história do herói solitário. Preciso realizar tudo sozinho, sou mais forte que os outros, não posso contar com ninguém, devo sempre ser impecável. Ou ainda a história do impostor. Não mereço meu lugar. Um dia descobrirão que não estou à altura. Preciso constantemente provar meu valor. Vivo no medo de ser desmascarado. Ou a história do mártir. Sempre me sacrifico pelos outros, ninguém aprecia o que faço, dou tudo e não recebo nada em troca. Meu sofrimento prova minha bondade. Essas narrativas são poderosas, precisamente porque contêm fragmentos de verdade, experiências reais, emoções autênticas, eventos que realmente aconteceram. Mas o ego pega esses fragmentos e constrói catedrais inteiras, identidades completas, realidades absolutas. O problema não é que essas histórias sejam completamente falsas. O problema é que começas a acreditar que elas definem quem és de maneira permanente e total. Esqueces que são construções, interpretações, lentes através das quais olhas a experiência, mas não a experiência em si. Imagina que tua história dominante esteja gravada em um vidro diante de teus olhos. Olhas o mundo através desse vidro e pensas ver a realidade, mas vês apenas através do filtro de tua história. Alguém te faz um elogio, mas através do filtro da história do impostor, interpretas como: eles não me conhecem realmente, se soubessem quem sou de verdade, não diriam isso. Alguém não responde tua mensagem, e através do filtro da história da vítima, interpretas como: mais uma vez, não sou importante o suficiente, as pessoas sempre me ignoram. Alguém te pede ajuda, e através do filtro da história do mártir, interpretas como: claro, mais uma pessoa se aproveitando de mim, mas preciso dizer sim, porque é isso que sempre faço. A mesma situação objetiva pode ser interpretada de maneiras radicalmente diferentes, segundo a história que o ego conta, e cada interpretação reforça a história, criando um círculo vicioso autorrealizador. A prática budista te convida a reconhecer o vidro, a ver as palavras gravadas pelo que são, interpretações, não fatos absolutos, e a olhar além, para o que realmente está ali. Quando fazes isso, algo notável acontece. As situações que desencadeavam automaticamente tuas reações egóicas começam a perder seu poder. Podes ver mais claramente. Podes responder com mais sabedoria. Tornas-te menos prisioneiro de tuas próprias narrações. Um elogio torna-se simplesmente um elogio. Podes recebê-lo com gratidão sem que o impostor intervenha para negá-lo. Uma mensagem sem resposta torna-se simplesmente uma mensagem sem resposta. Talvez a pessoa esteja ocupada, talvez tenha esquecido, talvez mil razões que não têm nada a ver com teu valor. Um pedido de ajuda torna-se simplesmente um pedido. Podes escolher livremente se tens os recursos para ajudar neste momento, sem que o mártir te obrigue a dizer sim, ou sem que o ressentimento se acumule. Essa liberdade de ver as coisas tais como são, sem as distorções das histórias egóicas, é um dos maiores presentes da prática contemplativa. Começa hoje a identificar tuas histórias. Quando uma emoção forte surge, pergunta-te: que história estou contando a mim mesmo neste momento? Simplesmente o fato de nomear a história começa a quebrar seu domínio. Ah, lá está a história da vítima voltando. Olha, a história do herói solitário tentando me convencer de que preciso fazer tudo sozinho. Aqui está a história do impostor me dizendo que não mereço estar aqui. Ao nomeá-las, ao reconhecê-las como histórias em vez de como a verdade absoluta, crias espaço, e nesse espaço, tua verdadeira natureza pode respirar, tua sabedoria pode emergir, tua liberdade pode se expressar. Ensinamento 4. O ego teme a mudança e busca controlar tudo. O ego busca controle porque teme a impermanência. O ego vive assustado com o mistério. É por isso que tenta se agarrar ao que muda, como se pudesse parar a vida com suas mãos. Agarra-se às pessoas para não se sentir sozinho. Agarra-se aos títulos para não se sentir pequeno. Agarra-se às crenças
para não sentir a incerteza, agarra-se a ter razão para não enfrentar sua fragilidade, mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentas controlar a vida, mais o ego te acorrenta ao seu medo. O controle não te faz forte, te faz rígido, e tudo que é rígido acaba quebrando. A vida não se controla, a vida se contempla, a vida se acompanha, a vida se respira. A verdadeira liberdade começa quando paras de exigir que a realidade seja como queres e começas a ver ela tal como é. Quando não reages mais, mas observas. Quando não lutas mais, mas compreendes. Quando não impões mais, mas permites. Nesse instante, o ego perde seu poder e aparece um estado mais elevado, a aceitação consciente, onde não vives mais a partir do medo da mudança, mas a partir da confiança profunda no movimento da existência. E ali, finalmente, a alma pode descansar. A impermanência é talvez a verdade mais difícil de aceitar para o ego. Tudo muda, nada permanece. As pessoas que amamos envelhecem e partem. As situações que prezamos se transformam. As certezas que pensávamos absolutas se desfazem. O corpo que habitamos se degrada lentamente. Os papéis que representamos evoluem e desaparecem. Essa realidade fundamental da existência aterroriza o ego porque ele se constrói sobre a ilusão de permanência. Ele tenta congelar a experiência, capturar os momentos, reter o que é agradável e repelir o que é desagradável. Mas a vida não funciona assim. A vida é um rio constante de mudança. O Buda ensinou claramente: tudo que nasce deve morrer, tudo que se forma deve se dissolver, tudo que chega deve partir. Esta é a primeira nobre verdade. A impermanência é universal. Aceitar isso não é derrotismo ou resignação passiva. É reconhecer a natureza fundamental da realidade e escolher dançar com ela em vez de lutar contra ela. Pensa nos domínios de tua vida onde mais resistes à mudança. Talvez seja um relacionamento que evolui diferentemente do que imaginaste. O amigo próximo que se afasta, o parceiro que muda, o filho que cresce e se torna independente. Talvez seja teu corpo que envelhece. Esses primeiros fios grisalhos, essa energia que não é mais o que era, essas dores que aparecem, essa força que diminui gradualmente. Talvez seja a tua carreira que não segue o caminho que traçaste, as oportunidades que não se materializam, as mudanças em tua indústria, a necessidade de te reinventar numa idade em que pensavas estar estabelecido. Talvez seja a perda de certezas que estruturavam tua vida, crenças que se desfazem, valores que evoluem, uma visão de mundo que não mais se sustenta diante da experiência. Em cada uma dessas situações, o ego grita: não deveria ser assim. Preciso mudar isso, controlar isso, forçar isso a ser diferente. E assim começa a luta. Tentas reter o que parte, mudar o que é, negar o que emerge. Essa luta consome uma energia enorme e gera um sofrimento imenso. Mas o que acontece quando paras de lutar? Quando permites que a realidade seja exatamente o que é neste momento, sem resistência, sem julgamento, um espaço se abre, uma paz emerge. Não a paz de obter tudo como queres, mas a paz mais profunda de estar em harmonia com o que é. Essa aceitação não é passiva, é profundamente ativa e corajosa. Ela pede que soltes as ilusões de controle, às quais o ego se agarra desesperadamente. Ela pede que confies em algo maior que teus planos, teus medos, teus desejos de segurança. Os mestres Zen têm um ditado: solta ou serás arrastado. A vida continua, a mudança chega, a impermanência se desdobra. Podes resistir e sofrer, ou podes te entregar e encontrar a liberdade no próprio movimento. Pensa em um rio. Quando tentas resistir à correnteza, te esgota rapidamente. Lutas, te debates, quase te afogas no esforço. Mas quando relaxas e te deixas levar, quando aprendes a nadar com a corrente em vez de contra ela, a jornada se torna não apenas mais fácil, mas também mais bela. Podes ver a paisagem que passa. Podes sentir a água contra a tua pele. Podes até aproveitar o passeio, encontrar graça no movimento, descobrir que o rio te leva para lugares que nunca poderia ter planejado, mas que são exatamente onde precisavas ir. É isso que significa aceitar a impermanência. Não renunciar a agir ou criar, mas agir a partir de um lugar de fluidez em vez de rigidez, criar a partir de um lugar de permissão em vez de controle. Podes ainda ter preferências, podes ainda trabalhar em direção a objetivos, podes ainda fazer escolhas e tomar decisões, mas não estás mais apegado aos resultados de maneira rígida.
Não és mais destruído quando as coisas não acontecem como planejado. Tornas-te como o bambu que se curva sob a tempestade, em vez do carvalho rígido que quebra. Tornas-te como a água que se adapta a todo recipiente, em vez do gelo que quebra sob pressão. Essa flexibilidade, essa capacidade de dançar com a mudança, em vez de combater ela, é uma das qualidades mais preciosas que podes desenvolver. Ela transforma tua relação com a própria vida, da adversidade à parceria, da luta à dança. Ensinamento 5. O ego se alimenta do conflito. O ego respira tensão. Alimenta-se do drama, da comparação, da ofensa. Precisa se sentir alguém. Alguém ferido, alguém superior, alguém ignorado, alguém indispensável. Porque sem conflito, o ego não encontra lugar onde existir. É por isso que cria histórias, interpreta gestos, inventa inimigos e transforma pequenas situações em tempestades internas. Não porque sejas mau, mas porque o ego teme desaparecer se reinar a calma. Mas aqui está a revelação. A paz é o alimento da alma e a fome do ego. Quando escolhes não reagir, quando decides não te engajar, quando respondes com presença em vez de impulso, o ego se contrai. Perde sua força, perde sua voz, perde seu domínio. Cada vez que escolhes a paz em vez da batalha, não desarmas apenas o conflito, desarmas o próprio ego. E nesse espaço onde o ego se cala, aparece algo maior, mais luminoso, mais verdadeiro. Teu ser consciente, livre e inquebrantável. Observa como o ego busca constantemente razões para estar perturbado. Um olhar mal interpretado torna-se uma ofensa. Um comentário banal torna-se um ataque pessoal. Um sucesso de outrem torna-se uma ameaça ao teu próprio valor. Um silêncio torna-se uma rejeição. Uma diferença de opinião torna-se uma guerra. O ego precisa desse conflito constante porque é assim que se sente vivo, real, importante. Imagina teu ego como um fogo. O conflito é seu combustível. Cada vez que reages, cada vez que te sentes ofendido, cada vez que entras no drama, adicionas lenha ao fogo. O fogo cresce, se intensifica, consome tua energia e tua paz. Queima teus relacionamentos, tua claridade mental, tua saúde emocional. E curiosamente, mesmo sofrendo com essa combustão, o ego continua buscando mais combustível, mais razões para estar em conflito. É um vício. O ego torna-se dependente do drama porque é no drama que se sente mais real, mais importante, mais vivo. Pensa nas pessoas que conheces que parecem sempre estar no centro de um drama. Sempre há um conflito, sempre alguém que as traiu, sempre uma injustiça que sofreram, sempre uma batalha que precisam travar. Não é que essas pessoas tenham má sorte ou que o mundo conspire contra elas. É que seu ego aprendeu a se alimentar do conflito e cria inconscientemente situações que geram mais conflito. Mas isso não diz respeito apenas a esses casos extremos. Em graus variados, todos fazemos isso. Todos buscamos, às vezes inconscientemente, razões para estar em conflito, porque o conflito dá ao ego um sentimento de importância e realidade. Mas o que acontece quando paras de alimentar o fogo? Quando uma situação que normalmente te desencadearia se apresenta e simplesmente escolhes não reagir? No início, o ego intensifica seus esforços, grita mais alto. Mas olha o que fizeram. Não podes deixar isso passar. Precisas responder, te defender, mostrar teu valor. Se não reages, significa que és fraco. Essas vozes podem ser muito convincentes. Usam argumentos que parecem lógicos, morais até. É uma questão de respeito. Precisas estabelecer limites. As pessoas vão pensar que podem te tratar de qualquer jeito, mas se mantens tua posição, se permaneces presente e calmo, algo notável acontece. O fogo começa a se apagar. Sem combustível, não pode continuar. E nesse espaço onde o conflito se dissipa, onde o drama se acalma, descobres uma paz que não depende das circunstâncias externas. Essa paz é teu estado natural. É o que és quando o ego não domina mais tua experiência. A prática consiste em reconhecer os momentos em que o ego busca o conflito e conscientemente escolher diferente, não suprimindo ou negando teus sentimentos, mas observando-os sem te identificar com eles, sem deixar que ditem tuas ações. Por exemplo, alguém faz um comentário que normalmente te colocaria na defensiva. Em vez de reagir imediatamente, respiras. Observas o impulso de defender, de justificar, de atacar de volta. Sentes isso em teu corpo, talvez uma tensão no peito, um calor que sobe, uma contração na garganta.
Então te perguntas: essa reação vem de meu ser autêntico ou de meu ego ferido? Se eu respondesse a partir de minha sabedoria profunda em vez de minha ferida, o que diria? Ou talvez não diria nada. Frequentemente, nesse espaço de pausa consciente, percebes que a maioria dos conflitos que o ego busca não vale a energia que consomem, que a maioria das ofensas não são pessoais, que a maioria das batalhas que pensavas precisar travar são na verdade sombras que o ego projeta. E ao escolher a paz, ao escolher não alimentar o conflito, não te mostras fraco. Pelo contrário, demonstras a força mais profunda que existe, a força de não ser controlado pelos impulsos reativos, a força de permanecer ancorado em tua verdade, mesmo quando tudo convida ao conflito. Essa força tranquila, essa paz que não depende da ausência de provocação, mas de tua própria claridade interior, é um dos sinais mais claros do despertar espiritual. Ensinamento 6. O ego foge do silêncio. O ego foge do silêncio como uma criança teme a escuridão. Por quê? Porque no silêncio não há história, não há passado a repetir, não há futuro a controlar, não há personagem a interpretar. No silêncio, o ego fica sem palco. O budismo ensina claramente: quando a mente se cala, o ser aparece. E para o ego, isso é uma ameaça. É por isso que busca o ruído, as distrações, os pensamentos repetitivos, as opiniões, as comparações, as discussões internas. O ruído o mantém vivo, a quietude o revela. Quando entras no silêncio interior, o ego se dissolve como névoa diante da aurora. Ali, nesse instante em que tudo se aquieta, descobres algo que sempre esteve por trás da máscara. Tua verdadeira natureza, tua consciência pura, teu eu profundo, sem medo, sem pressa, sem história. O silêncio não te apaga, te traz de volta para casa. Notaste como, em momentos de silêncio completo, o ego fica agitado? Quão difícil é simplesmente sentar tranquilamente sem distração, sem estimulação, sem algo a fazer ou pensar. É porque o silêncio expõe o ego pelo que ele é. Uma construção, uma atividade mental, um ruído constante que se faz passar por tua identidade. Em nosso mundo moderno, fugimos do silêncio de maneira quase compulsiva. Preenchemos cada momento com sons, telas, atividades, pensamentos. Temos medo do que poderíamos descobrir se simplesmente parássemos. De manhã, o despertador toca e imediatamente pegamos o telefone. Enquanto nos preparamos, o rádio ou um podcast toca. No carro, a música preenche o espaço. No trabalho, um ruído de fundo constante. À noite, a televisão ou as telas. Mesmo antes de dormir, rolamos a tela até que os olhos se fechem. Cada momento é preenchido com estimulação externa, porque o ego teme o que poderia emergir no silêncio. Mas é precisamente nesse silêncio que se encontra a porta para a tua verdadeira natureza. As tradições contemplativas do mundo inteiro, o budismo zen, a meditação vipassana, a oração contemplativa cristã, o sufismo, as práticas xamânicas, todas reconhecem o poder transformador do silêncio. Não é um silêncio morto ou vazio, é um silêncio vivo, rico, profundo. É o espaço onde a consciência pode se reconhecer, sem as distorções do ego. Nesse silêncio, descobres que não és o caos de pensamentos que normalmente ocupa tua mente. Não és o comentarista constante que avalia, julga, compara, planeja, se preocupa. És o espaço no qual todas essas atividades acontecem. És a consciência vasta e tranquila que pode conter tudo: alegria e tristeza, sucesso e fracasso, clareza e confusão, sem ser diminuída por nenhum deles. Pratica isso. Encontra a cada dia alguns minutos de silêncio completo. Sem música, sem podcasts, sem pensamentos a resolver. Apenas o silêncio. Senta-te confortavelmente. Fecha os olhos se isso te ajuda. Não busques realizar nada. Não busques ser mais espiritual, mais calmo, mais desperto. Simplesmente está ali, no silêncio. No início, o ego protestará. Pensamentos surgirão. Isso é perda de tempo. Devias fazer algo produtivo. É entediante. Não és bom nisso. Nada está acontecendo. Estás fazendo errado. Observa esses pensamentos como ondas passando no oceano de tua consciência. Não os combatas, não os sigas. Simplesmente deixa-os passar. Alguns dias, a mente estará muito tagarela. Outros dias, haverá momentos de calma profunda. Não julgues nenhuma dessas experiências. Todas fazem parte do processo. Gradualmente, nesse silêncio repetido, algo se abre.
Uma qualidade de presença emerge. Começas a te reconhecer além do ruído constante do ego. Descobres que não precisas ser constantemente alguém, pode simplesmente ser. Essa descoberta é profundamente libertadora, porque o esforço constante de manter uma identidade, de defender um personagem, de representar um papel, é exaustivo. É um peso que carregas há tanto tempo que esqueceste o que é não carregá-lo. No silêncio podes depositar esse peso. Podes parar de fingir, de performar, de proteger. Podes simplesmente ser o que és, sem adição, sem subtração, sem modificação. E nesse ser simples, nessa presença nua, tocas algo infinitamente precioso, tua natureza original, teu rosto antes de teu nascimento, como dizem os mestres Zen. É por isso que todos os grandes sábios da história valorizaram o silêncio. Não o silêncio como ausência de som, mas o silêncio como ausência de ruído mental, como presença pura, como repouso no ser. Ensinamento 7. O ego desaparece quando amas. O ego se alimenta de separação. Eu contra o outro. Eu melhor. Eu pior. Eu ferido. Eu mereço. Eu temo. Mas o amor, o verdadeiro amor, aquele que nasce do coração desperto, dissolve todas essas fronteiras. O amor não é uma emoção. É uma presença que te faz lembrar que não estás separado de nada. Quando amas a partir da compaixão, a partir da doçura, a partir da abertura, o ego fica sem território. Não pode sobreviver onde não há conflito. Não pode se manter onde não há eu a defender. É por isso que o amor é o ensinamento mais elevado do budismo. Não porque embeleza a vida, mas porque liberta da miragem. Amar sem pedir, amar sem reter, amar sem exigir, é transcender o ego sem lutar contra ele. O ego se contrai, o amor se expande. O ego teme perder, o amor sabe que nada se perde. O ego exige, o amor compreende. E nesse instante, mesmo que seja um segundo, quando escolhes amar em vez de reagir, amar em vez de julgar, amar em vez de temer, o ego se desvanece como sombra iluminada. Ali começa a tua verdadeira liberdade. O amor de que falamos aqui não é o amor romântico sentimental, nem o apego emocional que o ego muitas vezes disfarça de amor. É o amor como estado de ser. A compaixão fundamental que reconhece a unidade por trás da aparente multiplicidade. Quando o ego domina, vês o mundo como uma coleção de eu e não eu, de aliado e inimigo, de o que quero e o que me ameaça. Cada pessoa é avaliada em função de como afeta teu bem-estar egóico. Aqueles que te validam, que te apoiam, que reforçam teu senso de eu, são bons. Aqueles que te desafiam, que te criticam, que ameaçam tua identidade são maus. Essa visão fragmentada cria uma vida de tensão constante, de julgamento perpétuo, de aliança e guerra. O amor autêntico dissolve essas divisões. Permite-te ver o sofrimento nos olhos daquele que te feriu. Permite-te reconhecer tua própria vulnerabilidade na arrogância de outrem. Permite-te sentir a interconexão de toda a existência. Esse amor não é fraco. É a força mais poderosa que existe porque não pode ser quebrado pelas circunstâncias externas. Não depende de reciprocidade, de aprovação ou de condições favoráveis. É o amor do Bodhisattva que escolhe permanecer no mundo para ajudar todos os seres a despertar. É o amor do Cristo na cruz que perdoa seus algozes. É o amor do Mestre Zen que corrige severamente seu aluno porque se importa mais com seu despertar do que com seu conforto temporário. É também o amor do pai que diz não ao filho quando é necessário, mesmo que crie um conflito temporário, porque o bem-estar profundo da criança é mais importante que sua aprovação momentânea. É o amor do amigo que te diz uma verdade difícil de ouvir, porque te respeita o suficiente para ser honesto, em vez de confortável. É o amor que pode ser doce ou firme, que pode acariciar ou desafiar, mas que sempre, sempre, vê além do ego em direção à essência verdadeira do ser. Pratica esse amor hoje. Começa por ti mesmo, todas as partes de ti que o ego rejeita ou condena. Os medos, as fraquezas, as imperfeições, os fracassos, as sombras. Olha-as com amor. Não com o amor que desculpa tudo e não pede nenhum crescimento, mas com o amor que aceita plenamente o que é, enquanto mantém o espaço para o que pode vir a ser. Diz a essas partes de ti: eu te vejo. Reconheço-te. Tens o direito de existir. E te acompanho em direção à cura, à transformação, à luz.
Estende depois esse amor àqueles que te são próximos. Não o apego que quer possuir, mas o amor que quer o melhor para eles, mesmo que isso não te sirva. Podes amar teu parceiro o suficiente para deixá-lo ser quem realmente é, mesmo que isso signifique que nem sempre preencherá tuas necessidades egóicas. Podes amar teus filhos o suficiente para deixá-los cometer seus próprios erros, mesmo que te faça sofrer vê-los lutar. Podes amar teus amigos o suficiente para celebrar seus sucessos, mesmo quando esses sucessos iluminam tuas próprias inseguranças. Depois, ousa estender isso àqueles que te desafiam, que te feriram, que representam tudo o que teu ego rejeita, não aprovando suas ações, mas reconhecendo sua humanidade fundamental, seu sofrimento, sua luta. Essa pessoa que te traiu, podes ver o medo que motivou sua traição? Esse colega que te critica constantemente, podes reconhecer a insegurança que alimenta sua necessidade de diminuir os outros? Esse membro da família que te julga, podes compreender que seu julgamento vem de suas próprias feridas não curadas. Isso não significa que deves tolerar comportamentos tóxicos ou permanecer em situações prejudiciais. O amor autêntico inclui, às vezes, o estabelecimento de limites saudáveis, a proteção de teu bem-estar, o afastamento de relacionamentos destrutivos. Mas mesmo ao estabelecer esses limites, mesmo ao te afastar, podes fazê-lo a partir de um lugar de amor em vez de ódio, a partir da compaixão em vez do ressentimento. Podes dizer: desejo-te bem, mas não posso mais estar nessa dinâmica. Espero que encontres a cura, mas não posso mais ser quem te a fornece. Quando podes fazer isso, mesmo parcialmente, mesmo por um instante, o ego perde seu domínio. Descobres uma liberdade que não depende mais de quem faz o quê, de quem tem razão, de quem ganha. Descobres que és maior que todas essas pequenas batalhas. És o espaço onde o amor pode florescer, independentemente das condições. E nesse amor, nesse espaço de não separação, tocas algo essencial. A verdade de que estamos todos conectados, que teu sofrimento é meu sofrimento, que teu despertar contribui para meu despertar, que somos todos expressões da mesma consciência fundamental. Essa realização transforma tudo. A vida torna-se não mais uma competição pela sobrevivência e validação, mas uma dança coletiva em direção ao despertar. Cada encontro torna-se uma oportunidade de praticar o amor. Cada desafio torna-se um convite a aprofundar a compaixão. Pausa para integração. Faz uma pausa agora. Fecha um momento os olhos. Pensa na última vez em que te sentiste ferido, comparado, rejeitado, ignorado. Quem reagiu ali? Teu ser ou teu ego? Sente isto. Teu ser verdadeiro não se ofende, não compete, não precisa ganhar. Apenas observa, apenas compreende. Respira algumas vezes profundamente. Sente o ar entrando em teus pulmões, sente-o saindo. Nesse ato simples, estás plenamente presente, plenamente vivo, além de toda a história, além de todo o ego. Nesse espaço de presença, não há passado a lamentar, não há futuro a temer. Há apenas este instante eterno onde existes como consciência pura. Permanece nesse silêncio um momento. Deixa a agitação se acalmar. Deixa os pensamentos diminuírem o ritmo. Deixa o ego perder sua intensidade. Para revelar mais profundamente essa descoberta, quero contar-te uma história. Uma história que mostra como o ego nos engana e como a verdade nos liberta. A história do prodígio e do mestre. Numa região distante existia um templo construído sobre um penhasco, suspenso entre céu e terra, ali onde as nuvens vinham repousar e onde os ventos contavam histórias antigas. Ali vivia um mestre conhecido não por seus ensinamentos verbosos, mas por sua serenidade absoluta, por seu silêncio profundo que dizia mais que 1000 discursos. Um dia chegou um jovem cheio de orgulho, de fama e de reconhecimento. As pessoas de sua aldeia o chamavam de prodígio. Desde sua mais tenra idade, havia se destacado em tudo: estudos, artes marciais, poesia, filosofia. Os elogios o haviam seguido como sua sombra. Subiu a montanha com segurança, certo de que o mestre reconheceria imediatamente seu mérito excepcional. Entrou no templo e, sem cumprimentar, sem se curvar segundo o costume, declarou com uma voz que ressoava de ambição: "Vim para que me ensines como me iluminar mais rapidamente que os outros. Ouvi dizer que possuis técnicas secretas. Estou pronto para aprendê-las." O mestre, sentado em meditação, limitou-se a observá-lo sem responder, seus olhos calmos como um lago de montanha.
O silêncio desconfortável levou o jovem a continuar. Eu era o melhor de minha aldeia, o mais inteligente, o mais forte, o mais rápido. Meus mestres anteriores todos me disseram que eu era excepcional, destinado a grandes coisas. Se todo mundo diz que sou especial, por que ainda sinto esse vazio? Porque apesar de todas as minhas realizações, não encontro paz. O mestre levantou-se lentamente, como uma árvore despertando após o inverno. Dirigiu-se a uma pequena mesa onde repousava um sino dourado, antigo, gravado com símbolos que ninguém mais sabia decifrar. Pegou o sino com reverência e fez sinal para que o jovem o seguisse. Caminharam em silêncio até a beira do precipício. O vento soprava com força, trazendo consigo os cantos dos vales distantes. As nuvens moviam-se rapidamente, criando sombras dançantes sobre as montanhas circundantes. O mestre estendeu o sino ao jovem e ordenou com uma voz que não tolerava hesitação: "Faze-o soar." O jovem, um pouco desconcertado pela simplicidade do pedido, pegou o sino e agitou-o vigorosamente. Ele soou com um tom puro, claro, cristalino, que se espalhou pelo ar e pareceu tocar cada pedra, cada árvore, cada partícula de nuvem. "Agora", disse o mestre com uma voz tão calma quanto o som do sino era vívido. Para o som, o jovem, confuso, apertou o sino com força entre suas mãos, abafando o metal para que não pudesse mais vibrar. Mas o som já havia partido, viajando ainda pelos vales, fundindo-se com o vento, tornando-se parte do mundo. "Não posso parar algo que já não soa mais", respondeu o jovem, frustrado pelo que lhe parecia ser um truque absurdo. O mestre olhou-o com uma intensidade nova e apontou para o abismo diante deles, para esse vazio imenso que parecia se estender ao infinito. "Esse som", disse lentamente, deixando cada palavra tomar seu peso, "é teu ego." O jovem franziu a testa, não compreendendo ainda aonde o mestre queria chegar. O mestre continuou, sua voz agora impregnada de uma doçura quase paternal: "O ego é como o eco desse sino. Nasce do movimento, do ruído que fazes para que o mundo te veja, te ouça, te valide. Nasce de tua necessidade de ser reconhecido, aplaudido, admirado." Fez uma pausa, deixando o vento preencher o silêncio. "Mas olha", continuou, "o som já desapareceu. Tentaste encontrá-lo, tentaste retê-lo, mas já havia partido. Da mesma forma, o ego só existe nesse movimento constante de buscar, de provar, de demonstrar. Mas quando tudo para, quando a vida te deixa no silêncio, seja através da perda, da doença, do envelhecimento, da morte, o eco desaparece por si só." O jovem começava a empalidecer, uma realização dolorosa começando a perfurar suas defesas. "Correste toda a tua vida", disse o mestre. "Acumulaste realizações como outros acumulam tesouros, pensando que uma vez que tivesses o suficiente, o vazio seria preenchido. Mas cada realização apenas agitava o sino mais forte, criando mais ruído, mais eco, mais distração desse vazio que tentavas fugir. Então, num gesto que pareceu se desenrolar em câmera lenta, o mestre ergueu o sino acima do vazio e o soltou. O jovem observou, hipnotizado, o sino cair, girar no ar, pegar a luz do sol em clarões dourados, depois desaparecer entre as nuvens, engolido pela imensidão. Não houve som de impacto, apenas o silêncio do vazio recebendo o sino, digerindo-o em seu mistério infinito. O mestre pousou sua mão no ombro do jovem e concluiu, sua voz agora quase um sussurro: "Teu vazio não vem do que te falta. Mais realizações, mais reconhecimento, mais provas de teu valor. Vem do ruído constante que fazes para não te escutar, para não te encontrar verdadeiramente." "Quem és tu?", perguntou o mestre, "quando não resta mais nada a demonstrar? Quando todos os teus títulos, tuas realizações, teus papéis caem no vazio como esse sino? O que resta?" O jovem, pela primeira vez em sua vida, não encontrou resposta. Todas as frases brilhantes que costumava pronunciar, todas as afirmações de seu valor, todas as provas de sua excepcionalidade, tudo isso lhe pareceu subitamente oco, vazio, tão intangível quanto o som do sino já desaparecido. E nesse momento de silêncio completo, nesse momento em que seu ego não tinha mais resposta a oferecer, algo mais emergiu. Uma presença, uma consciência, um sentimento de ser que não precisava de nenhuma realização para existir. Naquele dia, na beira do mundo, no silêncio que seguiu a queda do sino, o jovem prodígio começou seu verdadeiro caminho. Não mais o caminho da acumulação, mas o da liberação.
Não mais o caminho do ruído, mas o do silêncio. Não mais o caminho do ego, mas o do ser. Reflexão sobre a história. Faz uma pausa. Imagina por um instante esse sino caindo no vazio. Olha-o se perder no silêncio do penhasco, desaparecer na imensidão que não julga, que não mede, que não compara, que simplesmente acolhe tudo o que vem. Agora, pergunta-te, quantas vezes viveste tentando que o mundo ouça teu som? Quanta energia gastaste tentando provar, agradar, ser alguém? Quantas vezes buscaste validação, reconhecimento, aplausos para fazer calar esse vazio interno que nunca termina de se saciar? Não importa quanto acumules, respira profundamente. Sente teu corpo, aqui, agora. Sente o peso de teu corpo na cadeira ou no chão. Sente o ar em tua pele. Sente teu coração batendo. Nessa sensação simples, direta, imediata, não há ego. Há apenas a experiência pura de estar vivo. O mestre dizia que o ego é apenas um eco, um som que parece real, que parece ser tu, mas que se dissipa se paras de movê-lo, de agitá-lo, de alimentá-lo com tua necessidade constante de ser alguém. Olha para dentro agora. O que há em ti quando não fazes mais ruído? Quando não buscas mais impressionar, provar, demonstrar? Quem és sem tuas realizações, sem tuas máscaras, sem tuas defesas, sem teus papéis? O que resta quando paras de lutar para ser visto, ouvido, validado? Nesse silêncio, nesse espaço onde não precisas mais demonstrar nada, ali começa a verdadeira liberdade espiritual. Essa liberdade não é uma nova identidade que constróis, mais espiritual, mais desperta, mais sábia. Não, é a ausência de identidade fixa. É ser sem precisar ser alguém em particular. É a liberação da tirania constante do ego que exige, que compara, que julga, que teme. Deixa essa reflexão abrir em ti um espaço novo, mais profundo, mais honesto, mais teu, ou talvez mais precisamente, menos teu, mais universal. Pois o ego grita para afirmar sua separação, sua diferença, sua singularidade que o coloca à parte, mas a alma só pode falar no silêncio, e o que ela sussurra é sempre a mesma verdade. Não estamos separados, nunca estivemos separados, nunca podemos estar separados da fonte de todo ser. Aprofundamento. Os mecanismos sutis do ego. Agora que compreendeste os ensinamentos fundamentais sobre o ego, vamos explorar alguns de seus mecanismos mais sutis, aqueles que estão tão integrados à nossa forma de funcionar que quase nunca os notamos. O ego espiritual é talvez a manifestação mais enganosa do ego. É o ego que se disfarça de humildade, de sabedoria, de despertar. Diz: transcendi o ego, sou mais consciente que os outros, não sou afetado pelos dramas mundanos, mas nota, sempre há um eu ali, um senso de realização pessoal, uma comparação sutil com aqueles que são menos despertos. O ego espiritual é particularmente insidioso porque usa a linguagem da não-dualidade enquanto opera a partir da dualidade mais profunda. Eu que estou desperto versus eles que estão adormecidos. Como reconhecer o ego espiritual em ti? Observa se te sentes superior quando meditas regularmente e outros não o fazem. Observa se julgas as pessoas como não conscientes quando estão presas em seus dramas. Observa se tens orgulho de tua prática espiritual, se a mencionas para impressionar, se usas teu conhecimento espiritual para ganhar argumentos ou te sentir especial. O despertar autêntico não precisa anunciar seu despertar. Não precisa se comparar. Simplesmente reconhece o que é, sem julgamento, sem separação. Outro mecanismo sutil é o que poderíamos chamar de ego da vítima. É a identidade construída em torno do sofrimento, das injustiças sofridas, dos males que te fizeram. Essa identidade pode ser muito sedutora porque te dá um senso de virtude moral, uma razão para não ser responsável por tua vida e uma forma de obter atenção e simpatia. A armadilha é que, inconscientemente, começas a precisar de teu sofrimento para manter tua identidade. Buscas provas de que o mundo te maltrata, interpretas situações neutras como ataques, resistes à cura porque quem seria sem tua história de vítima? Isso não significa que o sofrimento não é real ou que injustiças não acontecem. Elas são reais e acontecem. Mas há uma diferença entre reconhecer o sofrimento e a injustiça e fazer deles o centro de tua identidade. Podes honrar o que aconteceu, tratar tuas feridas, buscar justiça se apropriado, tudo isso recusando deixar que essas experiências definam quem és de maneira permanente. O ego da performance também é muito difundido.
É o ego que mede teu valor pelo que realizas, por quão produtivo és, por quanto contribuis. Em nossa cultura, esse ego é particularmente reforçado. Constantemente perguntamos às pessoas: o que fazes? Em vez de quem és. Valorizamos as pessoas com base em sua profissão, sua posição, suas realizações. O ego da performance te diz que se não estás constantemente fazendo algo, não vales nada. Cria uma ansiedade subjacente, um sentimento de que precisas sempre estar produzindo, realizando, avançando. O descanso torna-se culpa, a pausa torna-se ansiedade. O simples fato de ser sem fazer torna-se quase intolerável. Mas teu ser não precisa realizar nada para ser valioso. Não és um humano fazendo, és um humano sendo. Tua própria existência, tua própria consciência é infinitamente preciosa, completamente independente do que fazes ou não fazes. Esses mecanismos e tantos outros operam tão sutilmente que quase nunca os notamos. Eles colorem nossa percepção, influenciam nossas escolhas, criam nossa realidade, tudo isso nos convencendo de que são simplesmente quem somos. O trabalho do despertar é tornar-se consciente desses mecanismos, não para julgá-los ou combatê-los, mas simplesmente para vê-los claramente. E nessa visão clara, seu domínio começa naturalmente a se afrouxar. Afirmações conscientes: eu sou mais que meu ego. Agora, com toda essa compreensão, com essa abertura que cultivamos juntos, avancemos em direção às afirmações conscientes que te ajudarão a reconectar com tua essência mais pura. Essas afirmações não são simples palavras a repetir mecanicamente. São portais, convites para experimentar uma realidade diferente, uma identidade mais profunda. Inspira profundamente. Sente o ar preenchendo teus pulmões. Sente teu corpo se expandir ligeiramente com a inspiração. Depois, expira lentamente, completamente. Agora, repete suavemente, com consciência: não sou minha história, sou aquele que a observa. Sente a verdade dessa afirmação. Todas as histórias que contas sobre ti, sobre teu passado, teus fracassos, teus sucessos, tuas feridas, teus triunfos, não são mais que histórias, interpretações, narrativas que construíste para dar sentido à experiência. Mas tu, a consciência que pode observar essas histórias, que pode contá-las, que pode modificá-las, que pode até abandoná-las, essa consciência é o que realmente és. Ela estava lá antes das histórias. Permanece presente durante as histórias. Permanece quando as histórias mudam ou desaparecem. Respira com essa realização. Deixa-a descer além da mente, em teu corpo, em tua carne, em teus ossos. Meu valor não depende da opinião de ninguém. Essa afirmação corta a raiz de grande parte do sofrimento egóico. O ego busca constantemente a aprovação externa porque acredita que teu valor deve ser confirmado de fora, que é condicional, que pode ser dado ou retirado segundo os caprichos dos outros. Mas teu valor intrínseco existe independentemente do que qualquer pessoa pense, diga ou acredite sobre ti. Ele está ali, incondicional, inalienável, eterno. Se toda a humanidade se reunisse amanhã e decidisse que não vales nada, isso não mudaria um iota de teu valor verdadeiro. Se o mundo inteiro te celebrasse como o maior ser que já viveu, isso não acrescentaria nada ao teu valor intrínseco. És precioso simplesmente porque és. Ponto final. Não há nada a provar, nada a ganhar, nada a realizar para merecer tua existência. Sente o alívio dessa verdade. Sente quanta energia gastaste buscando aprovação, evitando desaprovação, te conformando, performando, agradando. Tudo isso pode cessar agora. Podes repousar na certeza de teu valor incondicional. Minha essência é calma, clareza e presença. Sob todos os pensamentos agitados, sob todas as emoções turbulentas, sob todos os dramas que o ego cria, há essa qualidade fundamental de teu ser. Calma, clara, presente. É teu estado natural. Todo o resto é uma perturbação temporária na superfície, como ondas no oceano. As ondas podem ser enormes, espetaculares, violentas até, mas a profundidade do oceano permanece sempre tranquila, não perturbada. És esse oceano. As ondas de pensamentos, de emoções, de experiências vêm e vão na superfície, mas tua essência profunda permanece sempre calma, clara, presente. Quando te lembras disso, quando te ancoras nessa verdade, as tempestades da vida perdem seu poder de te submergir. Podes observar-las, experimentar-las até,
sem ser destruído por elas. O ego se dissolve quando retorno à minha respiração. Essa afirmação te dá uma ferramenta prática, concreta, imediatamente acessível. Quando o ego se agita, quando te sentes preso em suas histórias, seus medos, suas necessidades, simplesmente retorna à tua respiração. Inspira, expira, é tudo. Nesse ato simples, te trazes de volta ao momento presente. E no momento presente, o ego perde seu domínio. Porque o ego vive no passado, arrependimentos, ressentimentos, nostalgia, e no futuro ansiedade, planejamento, fantasias. Mas nunca no aqui e agora. Quando respiras conscientemente, estás plenamente presente. E nessa presença total, o ego não encontra apoio. Dissolve-se naturalmente, como névoa ao sol. Hoje, caminho livre das miragens. Essa afirmação é uma declaração de intenção para teu dia. Hoje, escolhes não te deixar enganar pelas ilusões do ego. Escolhes ver claramente, viver conscientemente, responder sabiamente. Isso não significa que o ego não surgirá. Ele o fará. Isso não significa que nunca cairás em suas armadilhas. Provavelmente cairás. Mas tua intenção é clara. Queres viver livre. Queres ver a verdade. Queres ser consciente. E essa intenção sozinha, mantida com sinceridade, começa a transformar tua realidade. Torna-se uma bússola que te guia através das complexidades da vida. Repete essas afirmações não mecanicamente, mas com consciência. Deixa-as ressoar em ti. Deixa-as tornar-se mais que palavras, portais para uma forma de ser diferente. Sente como tua energia se abre, como tua identidade se suaviza, como a luz entra no espaço onde antes havia apenas tensão. Podes retornar a essas afirmações a qualquer momento, de manhã ao despertar, à noite antes de dormir, durante o dia quando sentes o ego tomar o controle. Elas são âncoras para a tua consciência, lembretes de quem realmente és além das máscaras e dos papéis. Mini ritual. O desvanecimento da miragem. Antes de dormir esta noite, oferece-te 1 minuto de verdade. 1 minuto onde depositas tudo, todos os papéis que representaste durante o dia, todas as máscaras que usaste, todas as performances que deste. Entra num quarto na escuridão completa. Não acendas nada. Nem vela, nem luz suave, apenas a escuridão completa e total. Permite que a negrura te envolva como um manto sagrado, como um retorno ao ventre da criação, ao espaço antes de toda forma, antes de toda identidade. Coloca-te de pé ou sentado, as costas retas mas sem tensão, os ombros relaxados, as mãos pousadas suavemente em tuas coxas ou ao longo de teu corpo. Sente o silêncio como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração contigo, como se toda a criação aguardasse com atenção esse momento de teu retorno a ti mesmo. Respira profundamente 3 vezes, mas não como um ato físico ordinário, como um retorno consciente ao teu centro, à tua fonte, à tua essência. Com a primeira inspiração, afirma interiormente: eis-me aqui. Não minha história, não minhas realizações, não meus fracassos, não meus papéis, não minhas máscaras, apenas eu. A presença nua, sem roupa, sem proteção, sem adição. Com a primeira expiração deixa partir. Não sou meu passado. Sente todas as histórias antigas, todos os arrependimentos, todos os ressentimentos, todas as feridas escoando para fora de ti como água, retornando à terra. Com a segunda inspiração, afirma: eis-me aqui. Não meus medos, não minhas ansiedades, não meus planos, não minhas expectativas, não meus desejos, apenas eu. A consciência clara que pode conter tudo sem ser diminuída por nada. Com a segunda expiração, deixa partir. Não sou meu futuro. Sente todas as ansiedades, todos os planos, todos os medos do que poderia ou não acontecer se dissolverem na escuridão, perdendo sua forma, seu poder. Com a terceira inspiração afirma: eis-me aqui. Não meu ego, não minha comparação, não minha necessidade de validação, não minha busca de aprovação, apenas eu, o ser simples, direto e imediato que está aqui, agora, neste corpo, nesta respiração. Com a terceira expiração, deixa partir como um suspiro antigo que vem do fundo de tua alma. Não sou meu ego. Sente como, ao dizê-lo, algo em ti se desprega, se liberta, como uma pele velha que usas há tanto tempo que havias esquecido que não era tu, como correntes que caem, revelando uma liberdade que havias esquecido. Agora,
Permanece nessa escuridão, nesse silêncio, e imagina, ou talvez percebas diretamente, sem imaginação, que teu corpo começa a emitir uma luz suave, não uma luz brilhante, agressiva, que busca ser vista, não. Uma luz suave, clara, silenciosa, desperta, a luz da própria consciência, que ilumina sem queimar, que revela sem julgar, que esclarece sem cegar. Sente essa luz emanar do centro de teu peito, de teu coração, e se espalhar gradualmente por todo o teu ser. Em teus braços, em tuas pernas, em tua cabeça, em cada célula de teu corpo, e observa agora, com essa visão interior, como ao redor dessa luz aparece uma sombra tênue, teu ego tentando se manter, tentando se definir, tentando existir. Mas olha, a cada respiração, a sombra torna-se mais transparente. A cada expiração, perde sua densidade. Não é combatida, não é repelida, não é destruída. Simplesmente se dissipa, naturalmente, como sempre fez quando a luz aparece. Continua respirando, continua observando. Vê o ego se dissipar como uma miragem sob o sol do deserto, como névoa matinal diante do dia que nasce. Como neve na primavera, não há nada a fazer, nenhum esforço, nenhuma luta. Apenas essa observação tranquila, essa respiração consciente, essa luz que brilha, permanece assim 1 minuto. 1 minuto basta, porque nesse instante de escuridão iluminada, teu ser verdadeiro se revela, não como uma nova identidade que constróis, não como um personagem mais espiritual que representas, mas como o que sempre foste sob todas as camadas, sob todas as máscaras. E quando o ego finalmente se cala, completamente, mesmo que por alguns segundos, o que resta é tua liberdade mais pura, tua essência sem filtros, teu eu sem medo, sem necessidade, sem falta. Nesse momento tocas o inefável, o que não pode ser nomeado, descrito ou capturado em conceitos. Tocas tua natureza de Buda, tua natureza divina, teu eu verdadeiro. Não importa o nome que dês a essa realidade que transcende todos os nomes. Esse ritual não faz o ego desaparecer definitivamente. Não é o objetivo, e não é possível enquanto vives num corpo humano com uma mente humana. O objetivo é te lembrar que és a luz, e que o ego é apenas a sombra que desaparece quando decides olhar para dentro, em vez de para fora. Faz esse ritual regularmente. Algumas noites será fácil. O ego se dissipará rapidamente e sentirás uma paz profunda, um silêncio interior, uma presença luminosa. Outras noites, ele resistirá. A mente estará tagarela. Os pensamentos serão incessantes. O ego criará distrações, agitação, desconforto. Essas noites são tão preciosas quanto as outras. Mostram-te onde o ego ainda tem domínio, onde permaneces identificado com suas histórias e seus medos. São oportunidades de aprendizado, de compreensão mais profunda. Não julgues esses momentos. Não te desencorajes. Simplesmente observa-os com curiosidade e compaixão. Eis onde o ego ainda é forte. Eis onde ainda tem medo de soltar. Cada vez que retornas a esse ritual, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil, reforças tua capacidade de distinguir entre teu ser verdadeiro e as construções do ego. Gradualmente, imperceptivelmente, essa clareza começará a se estender além do ritual noturno. Começarás a reconhecer o ego durante o dia, em tuas interações, em tuas reações, em teus pensamentos habituais. Estarás em conversa e subitamente perceberás: eis meu ego buscando impressionar. Estarás diante de uma crítica e notarás: eis meu ego se sentindo ameaçado. Estarás em comparação e verás: eis meu ego tentando se definir em relação aos outros. E com esse reconhecimento vem o poder de escolher diferente, de responder a partir de um lugar mais profundo, mais sábio, mais livre. Não todas as vezes, não perfeitamente, mas cada vez mais frequentemente, com cada vez mais claridade. E é assim que se desdobra o despertar, não como uma iluminação súbita e permanente, embora isso possa acontecer para alguns, mas como uma série de pequenos despertares, de momentos de claridade que se acumulam, que se reforçam, que transformam gradualmente tua forma de ser no mundo. Recapitulação. O ego não se destrói, se compreende. Hoje, fizeste uma jornada profunda em direção ao núcleo de tua consciência. Uma jornada onde descobriste que o ego não é um inimigo a destruir, mas uma voz medrosa que aprendeste a escutar muito alto, a levar muito a sério, a confundir com quem realmente és.
Compreendeste que sua força não vem de seu poder inerente, mas de tua identificação com ele, de tua crença em suas histórias, de teu engajamento em seus dramas. Viste que ele se mantém enquanto o alimentas com comparação, com necessidade de reconhecimento, com conflito e controle, com o ruído constante que abafa o silêncio de teu ser. Mas também viste algo maior, mais luminoso, mais libertador. Viste que quando observas em silêncio, sem julgamento, sem identificação, o ego se dissolve como névoa ao sol. Que quando escolhes o amor em vez da reação, a compaixão em vez do julgamento, a presença em vez da ansiedade, o ego perde todo o domínio. Que quando paras para respirar conscientemente, para retornar ao momento presente, para tocar tua verdadeira natureza, a ilusão se quebra e a verdade aparece. Descobriste que não és a história que te contas, não és o passado que te assombra nem o futuro que te angustia. Não és os papéis que representas, nem as máscaras que usas. És a presença que percebe tudo isso, a consciência espaçosa que contém tudo, todas as histórias, todas as emoções, todas as experiências, sem ser limitada ou definida por nenhuma delas. Hoje, lembraste-te de que tua verdadeira identidade não grita para ser ouvida, não compete para ser melhor, não se defende contra ameaças, não se justifica diante de julgamentos. Teu ser profundo é apenas sereno, luminoso, livre. Observa com compaixão, compreende sem condenar, ama sem condição, existe sem esforço, e as afirmações que integraste não são frases a repetir mecanicamente, mas códigos de retorno à tua essência, lembretes de quem realmente és, sementes que despertam uma identidade mais alta, mais consciente, mais verdadeira. Ou talvez mais precisamente, que despertam a realização de que não há necessidade de identidade alguma, de que pode ser sem precisar ser alguém em particular. O ritual final mostrou-te algo crucial. O ego é apenas uma sombra que aparece quando esqueces tua luz, e basta te lembrar, te voltar para dentro, acender a consciência, para que a sombra deixe de ter forma e poder. Respira agora, profundamente, plenamente. Sente essa verdade se expandindo em ti, preenchendo cada espaço, iluminando cada canto escuro, dissolvendo cada medo. Não és o que o mundo vê, os papéis, os títulos, as realizações, os fracassos. És o que o silêncio revela. A presença pura, a consciência desperta, o amor incondicional, a paz inabalável. Essa compreensão não é o fim de um caminho, mas o início de uma nova forma de viver. Cada dia oferece-te inúmeras oportunidades de praticar essa consciência, de escolher a presença em vez da reatividade, a claridade em vez da ilusão, o amor em vez do medo. Alguns dias serão mais fáceis que outros. Haverá momentos em que o ego parecerá retomar o controle, em que te encontrarás preso em suas histórias, seus medos, suas necessidades, em que esquecerás quem realmente és e te confundirás novamente com o personagem. É normal, é humano, é parte do processo. Não te desencorajes, não te julgues, não transformes o próprio despertar numa nova fonte de comparação e autocrítica. A prática espiritual não é uma linha reta em direção à perfeição. É um retorno repetido, paciente, compassivo à verdade de quem realmente és. Cada vez que te surpreendes identificado com o ego e escolhes retornar à presença consciente, reforças esse músculo do despertar. Gradualmente, imperceptivelmente, vives cada vez mais a partir de teu ser verdadeiro, e cada vez menos a partir das construções do ego. E mesmo que o despertar completo possa parecer distante, mesmo que sintas às vezes que não progredes rápido o suficiente, lembra-te, cada momento de claridade conta infinitamente. Cada escolha consciente faz uma diferença imensa. Cada respiração em presença é um ato sagrado de liberação. Não estás tentando te tornar alguém diferente, alguém melhor, alguém mais espiritual. Estás lembrando-te de quem sempre foste, além das camadas de condicionamento, de medo e de ilusão que o ego construiu ao longo dos anos. E essa lembrança, esse reconhecimento de tua natureza verdadeira, é a maior aventura da existência humana. É para isso que estás aqui. É o presente desta vida. É o convite que cada instante te oferece. Encerramento. Lembra-te de algo essencial antes de partir. Não precisas lutar contra teu ego para transcendê-lo. Não precisas odiá-lo, rejeitá-lo, fazer como se não existisse. Basta acender a luz de tua consciência para que suas sombras percam sua força, seu poder, sua capacidade de te enganar.
O ego talvez nunca desapareça completamente enquanto vives num corpo humano com uma mente humana. E não há problema, não é um problema, não é um fracasso. Não precisas que ele desapareça completamente. Precisas apenas não mais te identificar com ele. Não mais acreditar que suas histórias são a verdade absoluta. Não mais deixar que seus medos e suas necessidades ditem todas as tuas escolhas. Quando o ego surgir, e ele surgirá, repetidamente, acolhe-o com compaixão. Reconhece-o pelo que é. Um velho mecanismo de proteção que aprendeu a funcionar de certa forma, mas que não é mais necessário agora que estás desperto, agora que vês claramente. Agradece-o até, se puderes. Agradece por ter tentado te proteger todos esses anos, mesmo que seus métodos fossem desajeitados, mesmo que tenham criado sofrimento. Fazia o melhor que podia com as ferramentas limitadas que tinha. Depois escolhe conscientemente responder a partir de um lugar mais sábio, mais profundo, mais verdadeiro, a partir de teu ser autêntico que não tem medo, que não precisa defender uma imagem, que não tem nada a provar. É assim que se vive o despertar. Não numa perfeição distante e inacessível, não num estado permanente de beatitude sem esforço, mas nesses momentos cotidianos, ordinários, em que escolhes a consciência em vez do automatismo, em que escolhes a presença em vez da reatividade, em que escolhes o amor em vez do medo, em que escolhes a verdade em vez da ilusão, momento após momento, respiração após respiração, escolha após escolha. Isso é a prática, isso é o caminho, isso é a liberação. Se esta mensagem despertou algo em ti, se tocou uma corda silenciosa que havias esquecido, se acendeu uma luz num canto escuro que evitavas olhar, ficaria profundamente honrado em te ler. Que ilusão do ego sentes estar pronto para deixar para trás? Que sombra estás pronto para deixar se dissolver na luz de tua consciência? Compartilha nos comentários se te sentes chamado a fazê-lo. Tua voz, tua experiência, tua verdade podem inspirar e encorajar outros que caminham nesse mesmo caminho. E se sentes, apenas se realmente sentes, a partir de teu coração, e não a partir de teu ego que busca mais conteúdo, mais distração, que este caminho nutre tua alma, que esses ensinamentos ressoam com tua verdade mais profunda, convido-te com gratidão profunda a continuar caminhando comigo neste caminho. Aqui, não lutamos contra nada. Aqui, não fingimos ser o que não somos. Aqui, não tentamos impressionar ou performar. Aqui, simplesmente aprendemos a olhar com olhos claros, a compreender com um coração aberto, a lembrar quem realmente somos quando todo o ruído se apaga, quando todas as máscaras caem, quando todas as histórias se calam. Que a claridade seja tua guia neste caminho. Que a presença seja tua casa, teu refúgio, tua âncora em todas as tempestades. E cada vez que o ego tente se levantar com suas velhas histórias, seus velhos medos, suas velhas necessidades, que tua essência responda com uma calma que não precisa se explicar, com um amor que não precisa se justificar, com uma luz que não precisa se provar. És essa luz, sempre foste, sempre serás. A jornada é simplesmente te lembrar, repetidamente, até que essa lembrança torne-se tua forma natural de ser. Até que a consciência torne-se tão natural quanto respirar, até que a presença torne-se teu estado padrão em vez da exceção. Até breve neste caminho. Obrigado por teres caminhado comigo hoje. Um abraço de luz. Namastê.